minha gente, para mais uma live aqui especial que já virou tradição aqui do nosso canal, como sempre, falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência leve. PCD, deficiência leve, Lei 142. Temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, hein? Ó, várias perguntas para tratar sobre aposentadoria PCD com vocês. Vamos chegando aí, ó. Deixa o seu curtinho, a sua curtidinha, né? Odair, Ivaneide, Freitas, boa tarde, Marca Med, Josiane, Márcia, Rosana, Bandeira. Como tá o áudio aí, pessoal? Microfone novo aqui, então dá uma ideia aí pra mim se ficou legal, tá? E vamos lá, hein? Lilian, Henrique, Ferreira, Nando, boa noite, Elaine, Isis, Sandro, ó, curtidinha, Fernando Matos, Darlan, o áudio ok? Então, beleza, hein? Então, vamos lá. O Carlos Henrique já está fazendo uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu venho para as respostas daqui, tá, pessoal? Marcos, boa noite. Lu, boa noite. Cris, boa noite. Odair, beleza, Odair. O áudio com ruído, tá com ruído mesmo, pessoal? Vai me falando aí se tá com ruído. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Vai me falando aí se tá bom, se não tá. Se tiver com ruído, vocês me falam que eu troco, tá? Ó, depois eu volto nas perguntas daqui, tá bom? Por enquanto, eu vou responder essas daqui dos stories que deixaram. Aí daqui a pouco eu volto aqui, tá certo? A Cris falou que o áudio tá bom, tem mais pessoas mandando perguntas aqui, já eu volto para elas, tá? Deixa a sua pergunta aqui, fica até o final, que daqui a pouco eu volto, hein? Então, vamos começar? Primeira pergunta hoje aqui, pessoal, é da Paula. Então, vamos lá. Paula Cristina. 28 sendo mulher, é de contribuição ou de idade? Ó, quem já me acompanha aqui há algum tempo, o tempo mínimo de contribuição da mulher tem que ser 28 na aposentadoria leve e no caso dos homens 33 anos de contribuição. Vocês sabem que existe um cálculo diferenciado, né? Tem o período em que você não tinha deficiência e tem o período em que você já trabalhou como PCD. Então, tem que fazer uma análise para verificar toda essa soma com a conversão do período, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom o áudio aí, né? Vamos chegando aí, ó. A Márcia mandou uma pergunta, a Silvia, a Janaína. Vai chegando, deixa aí sua curtidinha aí, hein? Então, vamos lá. Próxima pergunta aqui é da Rose. Qual o meio para aposentar por invalidez? Ó, isso é importante, pessoal. Quando muita gente pergunta para mim sobre a aposentadoria e sempre confunde tratando como invalidez. Uma coisa é a invalidez, cujos requisitos são você com determinado sintoma não consegue praticar a sua atividade que habitualmente você costuma praticar. Então, isso é a invalidez. No caso da deficiência, você pratica as suas atividades, porém com limitações. Algumas atividades você deixou de fazer, outras alguém faz por você, outras alguém te auxilia, tem adaptações. Então, a deficiência você não está incapacitado. Você pratica todas as suas atividades ou parte delas com limitações, tá bom? Vamos chegando aí, deixa a sua curtidinha. Como sempre, vocês sabem, eu vou pegando as perguntas aqui e eu não leio antes, né? Então é na surpresa. Tem alguns que não tem
que são repetidas, aí eu pulo, mas enfim, deixa aí a sua pergunta. Ó, a Sueli mandou uma boa noite. Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Vai falando aí pra mim que esse microfone é novo, hein, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, tá no máximo aqui. Vai me falando aí, se estiver muito baixo, vocês me falam, hein? Vamos lá, próxima pergunta. Agora é Luiz. Como é o laudo para provar que sou PCD? E quais as isenções para a deficiência auditiva? Está um pouco baixo, Sueli? O pessoal, o restante também acha que o som está baixo? Depois me fala aí, qualquer coisa eu tiro esse e uso outro, hein? Ó, no caso da deficiência auditiva, você primeiro tem que avaliar a extensão dessa perda auditiva. Tem casos em que a pessoa tem uma perda auditiva, mas não é classificado como PCD. Então, para você ter a classificação de PCD, você precisa ter uma perda auditiva acima de 41 decibéis em ambos os ouvidos. Ou então, uma perda total em um ouvido. O pessoal está falando que está ruim o microfone, né? Deixa eu trocar então. Espera aí. Aí, agora acho que vai melhorar, né? Vamos direto pelo telefone. Depois eu vejo o que aconteceu com esse microfone aqui. É novinho, se tiver ruim eu vou trocar, hein? Cadê um advogado de direito do consumidor aí? Então vamos lá, gente. Quando a gente trata sobre deficiência auditiva, existem alguns pontos que você tem que entender. Ó, quando a deficiência auditiva ela é superior a 40, a perda auditiva ela é superior a 41 decibéis em ambos os ouvidos, você pode ser considerado uma pessoa com deficiência auditiva, porque a sua perda é bilateral. Quando você tem uma surdez em um dos ouvidos, que é a famosa deficiência auditiva unilateral, você também pode ser enquadrado. Aí quais são os direitos que essa pessoa com deficiência auditiva tem? Primeiro, o RG da pessoa com deficiência, que é emitido em quase todos os estados. Só não vou falar em todos porque pode ser que algum outro aí não emita, mas o RG da pessoa com deficiência é um direito. A CNH, ela é mais uma restrição, né? Porque você não tem uma adaptação no seu veículo, por exemplo. Então você pode tirar a CNH PCD também. E outro direito que você pode adquirir, que foi modificado recentemente, é justamente a isenção do IPI. O IPI, quando ele foi modificado, em 2020 teve algumas alterações na sua lei, ele tirou a pessoa com deficiência auditiva. Porém, em 2021, esse erro legislativo foi reparado. Então, a pessoa com deficiência auditiva também tem o direito à isenção do IPI, tá bom? E, sem dúvida nenhuma, o melhor direito de todos, que é a aposentadoria pela Lei 142. Para isso, não basta que você tenha a deficiência auditiva. Você tem que comprovar que ela lhe impõe dificuldades e barreiras no dia a dia. E vai deixando a sua pergunta aí. Daqui a pouco eu venho aqui na barra de rolagem. Por enquanto eu vou ler aqui as perguntas que deixaram nos stories, tá? E não se esqueçam, hein? Na próxima live já deixe lá também as suas perguntas lá nos stories. Sempre muito bem-vindo. Uma pergunta aqui do Edivaldo. O que fazer contra as empresas que omitem informações do PPP e prejudica o funcionário? Como vocês já sabem também, e eu falo bastante aqui, na aposentadoria da pessoa com deficiência, Lei 142, eu também posso usar o tempo especial, ou seja, o tempo por insalubridade e periculosidade. Então, quando a sua empresa ou a empresa que você já trabalhou, ela não lhe fornece o documento capaz de provar essa insalubridade, que é o PPP, ou ela te
entrega o PPP, mas ele não traduz a realidade do seu ambiente de trabalho, você tem o direito de reclamar isso na Justiça do Trabalho. Ah, mas a empresa já fechou, não tem como mais entrar com uma ação contra essa empresa para ela corrigir o PPP. Tudo bem, então você pode se valer de uma prova emprestada. De repente, um colega de trabalho já havia processado essa empresa antes, ou então alguém tem um PPP similar e trabalhou no mesmo local que você. São documentos importantes para você começar um processo de aposentadoria, tá? Vamos para a próxima. Olha aqui, uma pergunta do Marcelo Gomes. Quanto menos tempo eu tiver de deficiência, meu benefício é menor? Ele quer dizer o seguinte: quanto menos tempo como PCD ele tiver, menor é o salário de aposentadoria? Não. Não existe redução de salário de aposentadoria na aposentadoria PCD. O que existe é, se a sua deficiência ela for muito recente, o período anterior que você não tinha o diagnóstico, ele sofre uma redução. Para o homem 6% e para a mulher 7%, mas é no tempo. Aí você teria que contribuir um tempo a mais para completar o tempo necessário para o seu grau de deficiência e aí se aposentar com 100%. Na aposentadoria pela Lei 142, você ainda pode desprezar os 20% menores salários. Isso por força da própria emenda constitucional. O artigo 22 da reforma da Previdência, ele permite que você utilize a Lei 142, inclusive em relação ao seu cálculo de contribuição. Então, nesse caso, dá para usar o cálculo anterior à reforma, tá? Muita gente pergunta de algumas doenças específicas. Aí é o caso, por exemplo, o Edson está perguntando de grau leve para monocular. Eu vi agora há pouco aqui perguntando sobre fibromialgia. A pergunta da Cruz RH diz o seguinte: lombalgia e bico de papagaio entra na lista de doenças? É muito importante que você compreenda que não existe uma doença que por si só seja enquadrada como PCD. Para efeito de aposentadoria, tanto a Lei Complementar 142 quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a pessoa com deficiência é aquela que possui um diagnóstico de longo prazo, que para a lei significa mais de 2 anos, e que no seu dia a dia, na sua interação com a sociedade, você tenha barreiras, que você tenha impedimentos, limitações por conta desse diagnóstico. E não importa o diagnóstico, pode ser que, por exemplo, uma pessoa com visão monocular tenha muita dificuldade no seu dia a dia e uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico não tenha essa dificuldade. E é aí, exatamente nesse ponto, que uma pessoa com deficiência leve pode ser exatamente igual uma pessoa com o mesmo diagnóstico, mas ela foi enquadrada como pessoa com deficiência moderada, porque ela conseguiu comprovar no seu dia a dia que as barreiras que ela enfrenta são maiores do que aquela outra pessoa. Então não importa o diagnóstico, o que importa é que você tenha documentos que comprovem o início superior a 2 anos e que de fato no seu dia a dia você tenha impedimentos, tá? Bruno Teixeira: para eu acompanhar o paciente na perícia médica, eu preciso de uma procuração específica? Pode falar um pouco sobre isso? Olha só, Bruno, para você acompanhar o seu cliente numa perícia médica, não é que você precisa de uma procuração específica.
você precisa ter uma necessidade disso. Porque se você não é especialista naquela atividade, naquela matéria que o perito vai analisar, não faz sentido que você esteja junto na sala de perícia. É mais adequado que um assistente técnico compareça. Aí, por exemplo, a pessoa pode contratar os serviços de um médico, ou é uma perícia de um engenheiro, aí ela contrata um engenheiro, tá? Então, geralmente é isso. Se não for esse o caso, não, você quer comparecer porque faz parte a pessoa não tem dificuldades para explicar, ou enfim, a pessoa não está se sentindo confortável em ir sozinha, enfim, não é necessário uma procuração específica, tá? É necessário apenas que você compareça e, sendo indeferido, explique os motivos ao juízo que você não pôde participar, tá bom? Vamos lá então, gente? Vamos para a próxima pergunta? Mais uma pessoa perguntando sobre uma doença específica, e aí é que nem eu disse para vocês, não há nenhuma doença específica capaz de, por si só, de ser enquadrada como PCD, tá bom? E vai deixando as suas perguntas aí que eu já volto, hein? O Marcelo fala para falar sobre auxílio acidentário. Muita gente, por exemplo, a Adriana pergunta tem restrição na empresa, foi diagnosticada com neuropatia, isso dá aposentadoria? Olha aí, mais pessoas aqui, deixa eu ver. Classifica grau leve ou médio, o Marcelo está perguntando. Eu vou falar para vocês sobre o grau. É o seguinte: grau de deficiência leve, moderado e grave. Significa que o grau grave, ele é relativo a quem tem uma doença grave? Não. Significa que o grau leve é para quem apresenta uma perda de visão leve? Não. O grau da deficiência é aferido depois de uma avaliação conjunta do INSS, que envolve uma equipe de um médico e um assistente social. Nesse método de avaliação, utiliza-se um formulário em que a sua vida é avaliada em 41 pontos. Dentro e fora de casa, vida profissional, vida social, cuidados pessoais, vida doméstica. Então, tudo isso é avaliado nessas duas perícias. Ao final disso, quanto mais barreiras e impedimentos a pessoa comprova ali nessa avaliação, mais próximo do grau grave ela fica. Então significa que é uma avaliação subjetiva. Para alguns, a mesma deficiência vai ser moderada, para outros vai ser leve. Isso depende de cada caso, tá? Não é relacionado à doença. Eu, às vezes, recebo as pessoas que falam: olha, eu tenho uma perda auditiva grave, então eu quero ser classificada no grau grave. Não é dessa forma, tá bom? Vamos para a próxima? Mari, ela diz que teve câncer de mama e teve que retirar, teve que esvaziar a axila, né? Aquele procedimento que as mulheres que passam por esse tipo de procedimento fazem. Então ela tem fraqueza no braço. Por conta da fraqueza no braço, que é a monoparesia, ela tem a possibilidade de ser enquadrada como PCD. Importante, hein? Não é pelo câncer, mas sim pela limitação que ela ficou no braço. Tá certo? Vamos lá, vamos deixando sua pergunta que eu já volto aí, hein? Aí ela completa: hoje eu ocupo vaga de PCD na empresa. Também tirei a CNH PCD. Eu consigo me aposentar com 28 anos de contribuição? Quando você tem o enquadramento como PCD, seja no Detran, seja na Secretaria de Segurança Pública, que é no caso do RG,
seja na sua prefeitura com a emissão do cartão de estacionamento, você tem bons elementos para também conseguir a sua aposentadoria. Mas você tem que passar pelas avaliações do INSS e você tem que somar o tempo de contribuição. O período em que você não tinha a deficiência sofre uma redução, que para a mulher é de 7% e para o homem é 6%. E com essa conversão, que está prevista no decreto 8145 de 2013, você passa a estar eleita a aposentadoria por deficiência, tá bom? A Elaine pergunta se manguito rotador é grave. Conforme eu já disse, a doença é um elemento importante na análise do grau, mas por si só não é suficiente, tá? Tem que se avaliar todas as barreiras que essa pessoa tem. Carlos Henrique manda uma pergunta aqui da espondiliartrite, pode ser caracterizada, que nem eu disse, pessoal, olha, nenhuma doença por si só é capaz de dizer se é leve, moderada ou grave. Depende muito de cada caso. Quanto mais limitações você tem, mais perto do grau grave você está. Quer um exemplo? Imagine uma pessoa que tenha um problema, tenha uma doença na coluna. Fez artrodese, está com a coluna travada na lombar e, por exemplo, tem na casa dela 3 ou 4 pessoas à sua disposição para ajudá-la em qualquer atividade. Concordam que as barreiras dela são minimizadas? Então significa que ela não enfrenta tantas barreiras no dia a dia. Agora, imagine uma pessoa que mora sozinha, que tem que fazer todas as suas atividades sozinha, desde limpar a casa, fazer comida, trocar de roupa, trabalhar, tudo. Ela não depende de não consegue contar com a ajuda de ninguém. Então as barreiras delas são mais graves, tá certo? Então é isso que vocês têm que avaliar. Ó, vai curtindo aí, hein? Dedinho na tela, vai curtindo, chama aquele teu amigo, tua amiga que quer saber sobre aposentadoria, compartilha, vai mandando, hein? O Paulo Henrique pergunta de assistente técnico para perícia. Aí você tem que contratar um assistente técnico e apresentar para o juiz, viu? O Bruno o meu cliente tem uma deficiência visual, deficiência visível na mão, ele tem dedos rígidos, contudo o ortopedista não identificou alterações nos ossos ou nervos. No laudo ele solicita avaliação do clínico. Você vai ter mais chances se você se você caprichar nos quesitos do que acompanhando ele pessoalmente, tá? Vamos para a próxima aqui, pessoal? Ó, aqui uma pergunta boa, ó, da Mara. Não que as outras não sejam, também são, mas essa pergunta vem ao encontro das mesmas respostas que eu estava dando aqui, ó. Qual o fator determinante para ser aposentado? A doença em si ou as limitações? Na verdade, são as limitações, ou seja, são as barreiras enfrentadas no dia a dia. Tem gente que tem um diagnóstico X, mas não enfrenta nenhuma dificuldade por conta daquilo. Imagine vocês uma pessoa que tem aí uma equipe de empregados, de colaboradores, de pessoas que lhe ajudam a primeira necessidade que essa pessoa tem. Ela quer tomar uma água, ela vai lá, balança um sino e a pessoa vem e traz uma água para ela. Agora imagine o mesmo diagnóstico de uma outra pessoa que não tem todo esse auxílio, todo esse acompanhamento. Não vai ser mais, ela não vai ter mais barreiras que as outras?
Então é isso que é analisado na perícia. Quando a pessoa tem o diagnóstico, ela é um importante elemento, mas por si só não é suficiente. 20 anos de contribuição, já fez artroplastia no fêmur esquerdo. Tem o direito? Pelo fato de ter feito uma artroplastia, que é a colocação de uma prótese, essa pessoa provavelmente ficou com limitações no seu dia a dia, tanto para caminhar, para pegar peso, para correr, enfim. Agora, não tem o tempo de contribuição. Então, uma coisa é somatória da outra, são requisitos cumulativos, não basta apenas um. Então, se você fez uma artroplastia no fêmur, já é um elemento importante. Exatamente, é você mesmo, o Vistag. A pergunta, eu não falei teu nome no início, mas é isso. Já é um bom elemento. Agora, sem um tempo de contribuição, não vai ser possível. Boa noite, Adriana. Aqui agora, eu falei para vocês, aqui é surpresa, não vi nada, né? Então essa aqui é um elogio. Boa noite, você é de onde? Estou seguindo você e gostando das suas orientações. A Alessi Ferreira. Boa noite, Alessi, sou de Santo André e agradeço o carinho do seu comentário, viu? Vamos para a próxima aqui. Wesley. Tive um acidente de moto, usei as famosas gaiolas na perna e fiquei com uma platina. Aí ele não completou. A mesma coisa do caso da artroplastia de quadril. Você com artroplastia de quadril, com problemas no caso aqui colocou uma platina, ficou com limitações na perna. Isso significa que você tem limitações no seu dia a dia. Mas por si só não adianta, você tem que ter o tempo de contribuição também, tá? Vamos lá. Aqui, a Tatiane. Como funciona o PCD para surdez? 41 decibéis em cada. Tenho perda de 57 no ouvido esquerdo e 38 no direito. Entra? Não. Tem que ser a perda bilateral acima de 41 decibéis. Ou a surdez total em um ouvido, tá? Já volto aí nas perguntas. Vai deixando aí, logo já volto, hein? A pergunta do Clóvis agora. Bom dia, Dr. Fernando. Tenho 58 anos, PCD desde criança. 25 anos e 11 meses de INSS. Aí ele descreve a CIDS aqui. E já dei entrada 2 vezes e foi indeferida a aposentadoria. INSS dá deficiência moderada. Como devo fazer? Exatamente o que a gente estava conversando aqui. Só pelo CIDS não é possível a gente avaliar se você é leve, moderado ou grave. O que você pode verificar também é a possibilidade de somar mais tempo com a insalubridade ou periculosidade, que para a aposentadoria pela Lei 142 também é um importantíssimo mecanismo para você alcançar mais tempo. Vamos lá. Cristina, hérnia de disco moderada, há 6 anos comprovada, com crises, mas no geral, vida normal. Aí ela continua. 30 anos de INSS. E aí ela completa. Há 6 anos. Vamos começar de novo. 30 anos de INSS. Hérnia de disco há 6 anos com crises, mas no geral, vida normal. A hérnia de disco, quando ela irradia para as pernas e causa uma monoparesia, uma paraparesia, que são termos
técnicos que na maioria das pessoas que têm esse diagnóstico, também diagnóstico de hérnia de disco, também é um dos sintomas, que é fraqueza na perna, formigamento, ou então choque, né, pinçamento, ou dar aquelas pinçadas, aquele sentimento ruim nas pernas, né? Quando a pessoa tem esse diagnóstico, geralmente ela consegue enquadrar como PCD para CNH, para URG, para o cartão de estacionamento, até para isenção do rodízio e também para aposentadoria. Quando ela diz vida normal, as pessoas com deficiência, mesmo com limitações, levam uma vida relativamente típica. Quando a gente tem graus mais graves, aí a pessoa leva uma vida atípica. Porém, pessoal, quando eu vou analisar um direito à aposentadoria, eu não preciso provar que a pessoa não consegue fazer nada por conta daquele diagnóstico. Pelo contrário, é exatamente porque ela trabalha e contribui que a gente está defendendo o enquadramento na Lei 142. Então, a pessoa com deficiência, ela trabalha, contribui e, consequentemente, pode conseguir o direito à aposentadoria pela Lei 142. Aí tem aqui a Angélica que diz: como comprovar uma limitação? Exemplo, tem que usar um tênis confortável para o dia a dia. Não deixa de ser uma limitação. É claro que, se for uma dificuldade mínima, se a sua barreira maior do seu dia a dia é ter que usar um sapato confortável, geralmente você não vai ser enquadrado como PCD, porque são barreiras pequenas. Tem que ser o somatório dessas barreiras. Você precisa comprovar que, por conta desse diagnóstico, você pode chegar o limite que a lei impõe, que é 7.584 pontos. Todo mundo começa com 8.200 na avaliação e vai perdendo pontos. Cada barreira e atividade que você tem, que você não faz, você vai perdendo pontos. Então, você tem que comprovar que, na soma dessas barreiras, você alcançou o direito ao enquadramento, pelo menos como leve. Aqui a Gislaine, ela diz: o meu marido tem visão monocular e é agricultor desde sempre. No caso do trabalhador rural, que não contribui, né, no caso tem um trabalhador rural que é segurado especial, que não precisa de contribuição, mas só vai se aposentar por idade. Tem aquele produtor rural que contribui mensalmente, que pode se aposentar por tempo de contribuição. Se no seu caso, Gislaine, o seu marido é um segurado especial que não contribui para o INSS, não há de se falar em redução do tempo, porque o trabalhador rural já se aposenta 5 anos antes, tá? Vamos lá. Marcela: como sei o grau da minha deficiência? Leve, moderada ou grave? A soma das barreiras que você enfrenta no dia a dia é que vão ser o fator determinante para chegar no grau da sua deficiência. Quanto mais barreiras, maior o grau. Tatiana: não enxergo de um olho. Será que me enquadro como PCD? A Lei 14.126 enquadra a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência leve. Isso você tem o direito do RG da pessoa com deficiência, carteira de habilitação, até mesmo, em alguns casos, a isenção do IPI. A lei, ela exclui a pessoa com deficiência de visão monocular, mas a jurisprudência da justiça tem um entendimento favorável. Então, depende de cada caso, tem que se avaliar para dar um encaminhamento mais completo, tá? Bom, pessoal, terminamos aqui as perguntas dos stories. Vamos aqui para as perguntas. Ó, já tem uma simples aqui, ó. Qual a diferença entre auxílio-doença e auxílio-acidentário? Auxílio-doença é por uma doença comum.
não relacionada ao trabalho. E o auxílio doença acidentário, ele pode ser por um auxílio, pode ser por uma doença ocupacional ou pode ser por um acidente típico de trabalho, tá? Doença ocupacional é aquela que você adquiriu por conta da sua atividade profissional. Rodrigues, 2 hérnias, espondilite, 30 anos de contribuição, com periculosidade aos 20 anos. Um caso que tem compatibilidade, mas que deve ser avaliado os documentos, tá? Fala mais sobre o enquadramento da deficiência leve. É a mais comum de todas. Até semana passada, eu falava nas minhas consultas assim, né? Ó, pessoal, eu nunca vi um laudo de moderada. Em 7 anos de trabalho ainda não vi. Semana passada eu vi um grau grave aqui de um dos casos nossos e vi um caso de moderada. Então, avançamos, né? Já não posso usar isso aí no dia a dia, mas a pessoa com deficiência leve é a mais comum aqui das aposentadorias. O homem precisa de 33 de contribuição e a mulher 28. Isso eu quero que vocês gravem de uma vez por todas, não importa a doença. Você tem que ter o diagnóstico de mais de 2 anos, ser uma doença irreversível, que é mais compatível com deficiência, e também somar o tempo mínimo de contribuição, tá? A Simone, ela é concursada da Prefeitura de Mogi desde 2000. É PCD desde 2002 por conta de uma artroplastia de quadril direito. Inclusive tem uma habilitação PCD e cartão. Salvo engano, eu acho que o regime próprio de Mogi é vinculado, na verdade não é um regime próprio, é vinculado, os servidores são vinculados ao INSS. Se for isso mesmo, você está sujeito à Lei 142. Se não for e o município não tenha uma lei específica, você também pode usar a Lei 142, mas aí você vai precisar de uma ação judicial. Vamos lá para mais perguntas. Quem é aqui? A Lu, 32 de INSS, crônico renal. Desempregado mais de 4 anos sem benefício nenhum. E a perícia deu indeferida pela Lei 142. O que fazer? Olha, primeiro tem que ter acesso a esse processo, avaliar os laudos que foram produzidos lá, verificar se o INSS não errou na análise desse caso e tomar 2 providências. A primeira, fazer um novo requerimento ou uma ação judicial contra essa decisão que o INSS tomou. A Cleonice, doutor, quais são os direitos de uma pessoa com HIV? Tem alguns, dentre eles é a isenção do imposto de renda nas aposentadorias e, dependendo do caso, quando a pessoa comprova muitas barreiras por conta do diagnóstico, ela pode também ser enquadrada pela Lei 142. A Adriana, realizei artroplastia do fêmur. Adriana, realizei artroplastia da cabeça do rádio em setembro. Tem 43 anos e 25 de contribuição, profissional da saúde. Estou com mobilidade prejudicada. Tem alguma possibilidade? A lei exige de você 28 anos de contribuição, porém, o profissional da saúde que está submetido à insalubridade pode somar mais tempo por conta dessa exposição. Então, a mulher consegue mais 12% por ano de exposição e o homem 32%. Um outro detalhe, desde setembro que fez a cirurgia. Lembrando que o diagnóstico tem que ter mais de 2 anos também, viu? A Viviane tem artrose cervical, diagnóstico de dor crônica e hérnias na lombar. O perito do município já me deu
restrição definitiva de exercer as minhas funções. Sou técnica de enfermagem, 24 anos. Mesma coisa, Viviane. Quando a pessoa é vinculada a um regime próprio, se não tiver uma lei própria no seu município ou estado no qual você está vinculada, você pode usar a Lei 142 por analogia, por força da súmula 33 do STF, que o servidor público, na ausência de lei própria, pode usar a lei geral, tá? Sou monocular, tenho 53 anos, tenho direito de me aposentar com menos idade, desde que some os 33 de contribuição. Marca MED, servi 6 anos no exército, é contado como periculosidade? Olha, essa é uma pergunta legal. Tem entendimento favorável a isso, então o que você precisa fazer? Pegar a certidão de tempo de serviço militar, pegar também algum comprovante de que você tinha exposição à arma de fogo ou algum outro agente periculoso ou insalubre, tá? Para você defender isso judicialmente. Vamos lá, gente. Claudenice, trabalho como auxiliar de produção, tenho problema na coluna e fibromialgia. Dores constantes suportáveis. Claudenice, você tem que passar por um médico especialista, pegar um laudo, fazer uma avaliação, se a sua doença for irreversível e lhe causar limitações, tentar um enquadramento PCD do RG, da CNH, cartão de estacionamento. Esses são os primeiros passos para depois verificar a possibilidade da aposentadoria, tá? Marcelo reclama de uma doença ocupacional, provavelmente, devido ao trabalho. Reclamei ao chefe, ele nem ligou. Estou afastada há mais de 2 anos sem salário, e 1 ano sem salário. Aí tem que entrar com uma ação judicial, viu? O Kleber, depois de dar entrada no processo de aposentadoria, em média, quanto tempo? Geralmente, esses processos, quando você tem o tempo de contribuição completo e tem boa documentação PCD, ele sai direto no INSS em torno de 6 a 8 meses, tá? Quando precisa de um processo na justiça, aí é um pouco mais demorado. Me chamo Marcelo, 58 anos, tenho neuropatia periférica adquirida depois de uma quimioterapia há mais de 8 anos. Posso entrar como PCD? Depende dos sintomas e do que você enfrenta em razão do diagnóstico. Boa noite, Cassiana. Pessoal, vamos chegando aí, hein? Aqui em Mogi existe regime próprio, inclusive sou do quadro do magistério e já tenho direito à aposentadoria especial, 25 de contribuição e 50 de idade. Ah, tá. Então no regime de Mogi tem um regime próprio lá. E se caso você no seu regime próprio não tenha a previsão de aposentadoria por deficiência, aí você precisa usar a lei geral, que é a lei 142. A Márcia tem 58 anos de idade, 22 de professor municipal, laudo médico com CIDs, questões de saúde mental, ansiedade, perda de memória, depressão, tritotacide. Consigo aposentar? Para a lei 142, você tem que ter os 28, seja professora ou não, para qualquer atividade, tá? Questões de saúde mental, depressão, ansiedade. Há casos em que a depressão pode ser enquadrada como deficiência. Quando ela for uma questão endógena, quando ela for uma questão de longo prazo, quando ela for te impor no dia a dia limites, barreiras, aí sim ela pode ser enquadrada. Oi, Camila. Rose, o senhor faz planejamento previdenciário? Faço sim, querido. Cícero, boa noite. É isso aí, minha gente, vamos lá, hein? Então, uma outra coisa que eu tinha para falar para vocês, que muita gente me pergunta, é a seguinte:
Quer ver? Deixa eu lembrar. A Camila foi internada por psiquiatra. Como funciona a prorrogação do meu benefício? Tem um laudo pedindo afastamento por tempo indeterminado. Antes de terminar o seu benefício, 15 dias antes, você faz o pedido de prorrogação, tá? Se já acabou, você tem que fazer uma nova. Visão monocular, sou motorista, mas não consigo tirar a CNH remunerada. Verdade, Bruno, não pode. Quando você é monocular, você não pode tirar a CNH com remuneração, tá? Tatiana perdeu a visão do olho esquerdo depois de uma queda aos 9 anos. Me enquadro como PCD? Olha, na maioria das vezes a pessoa com visão monocular é enquadrada como PCD, tanto para tirar o RG, para CNH. Em alguns lugares, não são em todos os municípios, mas também consegue o cartão de estacionamento prioritário, consegue o IPVA gratuito ou proporcional. Mas aí cada lugar tem a sua legislação e suas regras. Por exemplo, no município de São Paulo, não é possível o cartão de estacionamento para visão monocular. Amone, deficiente físico de nascimento, ausência de mão, 48 anos, 20 de contribuição, está em tratamento. Será que devo dar entrada na aposentadoria ou aguardo um pouco mais? Olha, você só conseguiria a sua aposentadoria hoje se você fosse enquadrada como grau grave, tá? Ou se você esperar mais 4 anos, aos 24, grau moderado. Aí é muito subjetivo, depende de cada pessoa. Tem gente que por conta dessa doença, da amputação, tem um grau de deficiência X, outros Y, depende de cada pessoa. O grau mais fácil de enquadrar é o grau leve. Por exemplo, o Adriano tem 22 anos CLT, 10 como concursado. Esses anos podem somar desde que não for períodos concomitantes. Se forem períodos diferentes, aí pode somar. Tenho 29 de contribuição, 50 anos de idade, 3 cirurgias no joelho por condromalácia, Valéria. É um caso bastante compatível, mas que depende de uma análise documental para saber se você se enquadra pelo menos no grau leve e também verificar a questão do tempo de contribuição. Dani, instrutor. Boa noite, 58 anos de idade, 34 de contribuição no regime próprio. Diagnóstico há mais de 8 anos. Com cirurgia de artrodese e implante de 2 hastes e 6 parafusos. Já tenho CNH PCD. Tenho direito à Lei 142? Se o regime geral, o regime próprio que você estiver vinculado não tiver uma lei própria, você pode se valer da Lei 142, tá? Nivalcir, tenho 33 de contribuição, mais hérnia de disco desde 2018, que tenho que fazer uma análise, verificar qual é a dimensão dessa hérnia de disco, o que ela provoca no seu dia a dia. Geralmente, quando a pessoa tem sequelas nos membros inferiores, torna-se mais fácil o enquadramento, mas mesmo assim precisa se avaliar, tá? Camila, é mais compatível com invalidez, tá? Mas cada caso é um caso, depende de profissão, depende das condições da pessoa. Doutor, você faz avaliação da situação da aposentadoria? Tenho artrose profunda. Claro, Carla, faço sim. Entre em contato aí pelo direct, que a minha equipe vai te atender. Lembrando, pessoal, quem entra em contato comigo pelo direct, tem um robozinho, né? Que eu batizei de Luísa, né? Foi uma homenagem ao nome que a minha mãe queria ter. Ela queria chamar Luísa, então eu coloquei o nome de Luísa. Então, a Luísa, que é o nosso robô, faz uma análise, dá umas dicas bem simples, só para direcionar. Depois você passa com a minha equipe humana, tá bom? Tirei um nódulo atrás do olho há 8 anos, perdi a visão do olho direito. Depende do tempo de contribuição, não se esqueça disso.
Rose, tá certo, querida. A gente entra em contato sim, viu? Sérgio, artrodese lombar realizada em 2011, tenho 38 de contribuição. Será que me enquadro? Muito compatível, Sérgio, mas depende de uma avaliação documental e também do tempo de contribuição convertido. Tudo isso deve se avaliar. A Samile, o marido é PCD auditivo e tem 23. Esse tempo ainda tem que somar mais tempo, viu, Samile? A Neide tem fibromialgia, 68 anos, trabalhou vários anos, nem sempre foi registrada no serviço. Bastante pergunta. É o pessoal do Rio de Janeiro, olha aí, ó. Eric, doutor, tem escoliose, nascença, me enquadro como PCD, incluir na minha habilitação, etc. Obrigado. Ó, depende da extensão. Tá certo, Simone? Obrigado. Depende da gravidade dessa escoliose. Então, tem que se avaliar o que isso provoca no seu dia a dia, quais são as limitações causadas por isso, e aí sim te dá um encaminhamento mais preciso sobre a sua deficiência, tá? Mesma coisa para Valquíria, condromalácia, fibromialgia, bem compatível. O Jorisvaldo, artrose do quadril, pedreiro, sinta as dores, precisa do tempo de contribuição também, viu, Jorisvaldo? Não se esqueça. Sim, Camila. Ó, pessoal, então vamos lá. Dicas importantes que vai valer para muita gente aqui, hein? Aposentadoria pela Lei 142 é de 100%, não exige idade mínima, mas você tem que comprovar que a sua deficiência tem mais de 2 anos, se enquadra pelo menos como leve e tem que somar 28 de contribuição sendo mulher, 33 sendo homem, podendo usar a insalubridade e a periculosidade para chegar a esse tempo. O salário da aposentadoria pela Lei 142 é de 100% e há a possibilidade de desprezar os 20% menores salários, mesmo depois da reforma da Previdência, por força, inclusive, da própria Emenda Constitucional número 103. Por exemplo, para quem já se aposentou também, se na data que você se aposentou, você somava os requisitos da Lei 142, também é possível uma revisão, desde que você tenha se aposentado dentro do prazo máximo de 10 anos, tá? Visão monocular, CID-H 54.4, na maioria das vezes pode ser enquadrado como PCD também na Lei 142. Isso desde que você comprove as barreiras e limitações que você enfrenta, sendo homem 33 de contribuição, sendo mulher 28 anos de contribuição, tá? Pessoal, vou me despedir de vocês. Segunda-feira que vem tem nova live aqui de novo, então deixa a sua pergunta lá nos stories, vai acompanhando, que até lá no dia da nossa live vai aparecer uma caixinha de perguntas para você deixar a sua pergunta lá. E aí eu vou responder aqui ao vivo para você, tá bom? E quem não conseguir responder as perguntas aqui, continue acompanhando, deixe suas perguntas. Quem quiser, mande uma pergunta lá no direct, agenda uma consulta, conversa diretamente comigo, que eu vou ter muito prazer de esclarecer essas perguntas para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos aí que estão mandando, ó. Muito obrigado a Maci, o Brechó, Marcos, Sérgio, Claudenice, Patrícia, ó, vai deixando aí, Adriana, Érica, Dani, de Souza, Camila, Pedro. Muito obrigado aí, viu, pessoal? Ó, quem estiver passando por alguma dificuldade, que Deus abençoe vocês, que vocês passem dessa fase ruim e que restabeleçam
de vez a saúde, se for problema financeiro, que você passe disso também e que dê tudo certo. Que Deus abençoe você e a sua família. E muito obrigado por sempre estar aqui comigo, mandando a sua curtidinha, e eu fico muito feliz em ter a companhia de vocês. Obrigado mesmo, que Deus abençoe. Contatos estão aí no perfil, segue o nosso canal, manda mensagem lá no direct, deixa a sua pergunta. Você é muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.